Que você esteja muito bem. Muito prazer, eu, Walter Santos, juntamente com a nossa equipe, nós formamos a TV Oeste Tá On. Estamos localizados aqui na linda cidade de Rancharia, porém, estamos em várias cidades do nosso grandioso Oeste Paulista. Gente, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui no nosso podcast, nessa quarta-feira, 20º, hein, gente? O 20º episódio, e realmente, assim, tenho certeza que será mais uma noite fantástica, um bate-papo fantástico, com muitas informações para vocês, hein? Vocês vão, daqui a pouco vocês vão, peso pesado que é o nosso convidado aqui. Hoje eu vou dar umas porradas nos caras aqui, hein? Hoje deixa comigo, que eu vou deixar um gente pequeno aqui. Então eu falo assim, ó, respeita o cara aí, hein? E nós vamos bater um papo muito agradável, para ser que realmente uma noite muito agradável. Assim, eu acredito que você que não conhece a história desses atletas aqui da cidade de Rancharia, hoje vocês terão a oportunidade de conhecer. Porque os caras vêm aí a nível internacional, brasileiro internacional, vêm fazendo a diferença no esporte que eles praticam. E realmente, assim, Rancharia, nós só temos que agradecer, tudo aquilo que eles vêm fazendo, tudo aquilo que eles vêm produzindo, quando a gente fala em produzindo, capacitando outros atletas para que realmente possa amanhã ou depois estar representando a nossa cidade muito bem, assim como eles representam. É por isso que nessa noite nós estamos aqui no nosso 20º episódio com eles. Eu vou deixar que vocês possam se apresentar, vocês fiquem à vontade. É professor do quê mesmo? De capoeira? Não, cara, capoeira não, pelo amor de Deus, Valtinho. Fiquem à vontade, gente. Vamos bater um papo aqui bem descontraído. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa arte, que é o Jiu-Jitsu. Eu sou o professor Éder Torres. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui para poder divulgar o nosso trabalho, né, o nosso esporte. E meu nome é Jorge Baco, a gente é praticante de Jiu-Jitsu já faz longa data. Faz bem pouquinho, né? A gente esteve conversando fora do ar aqui, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pai do céu, hein? Juntando a minha idade, a da Andressa, né, da esposa do Herbert que está aqui, não dá o tanto de treinamento que esses caras já fizeram, né? Principalmente de torneios, de campeonatos que eles disputam aí. Mas vamos falar um pouquinho dessa modalidade, desse esporte, especificamente aqui no município de Rancharia, como que isso surgiu, como que tudo aconteceu. Acho que é importante a gente também falar onde que está sendo os treinamentos hoje. Vocês ficam à vontade aí, né, vamos conversar, deixar as pessoas muito bem informadas daquilo que nós estamos falando essa noite. Eu acho que como o Jiu-Jitsu começou em Rancharia, nada do professor Jorge. Aí sim! Na verdade, eu comecei no Jiu-Jitsu meio que por acaso, né? Não foi uma coisa que eu planejava, né? A gente tinha um amigo de infância do meu irmão que morou fora há muito tempo, Brasília, morou em Florianópolis, aprendeu Jiu-Jitsu até com uma escola dos Grace, que são dos percussores da arte, né? E ele veio passar um tempo, que veio morar aqui, e eu não tinha nem ideia, gostava muito de ver na TV e tal, mas nunca tive vontade de treinar, ao contrário do C.C. Eber aqui, que treina desde os 6 anos de idade. 6 anos? Caramba, deixa eu ver mais ou menos. Quando eu conheci o Jiu-Jitsu, eu já tinha uns 27 anos de idade, né? Não que esteja tão velho. E ele me convidou para treinar, e era o único esporte que eu conseguia fazer depois das 8 da noite, né? Porque eu trabalhava até as 8, ia jogar bola, o pessoal já não estava mais lá jogando bola, já tinha acabado tudo e o Jiu-Jitsu tinha treino. E ele que começou, inclusive tem alguns alunos, o Fernandinho hoje é dessa época, que treina lá com a gente e tal, e ele dava aula numa academia pequenininha ali, na Agrovigna, que era isso, né, que eles cederam uma sala lá, tinha muito poucos alunos, e a gente começou lá, o C.C. Eber já tinha antigamente, né, feito alguns treinamentos antes, mas acredito que mais na parte de judô que você preconizava mais, né? E dali pra frente começou
chegar mais gente, mas era uma coisa muito pequena, porque a gente nunca conseguia reunir muitos alunos. O pessoal começava, daqui a pouco desistia, começava, desistia. Aí fechava o lugar, por exemplo, a Agrovícola fechou, a gente não tinha onde treinar. Caramba, difícil. Então treinamos já na sala da casa do amigo, não sei se é Adalto, que foi um colega que a gente também tem desde o início. Afastava o sofá, afastava a televisão, montava um tatame lá e 3, 4 caras começava. Mas aqui em Rancharia já passaram vários professores. Depois dessa época que o José Rodolfo foi embora daqui, né, a gente tivemos aulas com o Márcio Mendes, veio dar aula aqui, que são mestres de Presidente Prudente. Sim. O Navarro veio dar aula aqui, o Ricardo Navarro. E depois o Robertinho Potência, que é outro faixa preta aqui de Rancharia. Ele foi o que ficou mais tempo, né? Até, pelo menos para mim, foi um dos professores que eu tive mais contato, aprendi muita coisa com ele, inclusive quero até agradecer ele, porque foi além de um grande amigo, foi um grande professor. Então, de lá para cá, veio só crescendo, mas com muita dificuldade. Ô Jorge, mas assim, a sua base, você entrou direto no jiu-jitsu? Direto no jiu-jitsu. Não fez judô? Porque normalmente as pessoas fazem judô e depois entram no... Exatamente. Nunca tinha tido aula de judô. Hoje ele faz judô. Hoje eu sei se é. Inclusive é uma coisa que fazia muita falta para mim, né? Porque... a luta começa em pé, assim, ela desenvolve no chão, mas ela começa em pé. E como eu não tinha base nenhuma, eu apanhava muito, apanho ainda até hoje, mas do pessoal que luta judô. Sim. Então, teve uma história assim longa, bonita, assim, para quem conviveu. Eu conheço já o CC Eber também desde que a gente era faixa branca, juntos. Sim. Nessa época. Só que como ele sempre foi professor de judô, nem sempre a gente estava junto no tatame. Às vezes eu estava treinando num lugar e ele estava em outro. E a nossa relação só foi se estreitando de lá para cá. E assim, hoje demorou, mas está colhendo os frutos. Hoje tem bastante gente treinando, bastante criança, e isso é muito legal, né? Fico muito feliz. Né? Deixa eu já mandar um abraço, o pessoal já está acompanhando aqui, que o pessoal já está mandando aqui Lariana Beraldo, botando umas palminhas. Vocês conhecem? Conheço. Também o Renato Roma, a Mayra, Renato Roma está mandando aqui, Senger Doideira, vocês conhecem? Conhece. Matheus? Boa noite, rapaziada, senseis monstros, grandes amigos e professores, satisfação total. Realmente, Sérgio Buganza também, meus mestres, as pessoas já começando a participar. Pode mandar pergunta para nós aqui. Para nós não, mandar pergunta para eles aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, de repente você até treina lá com eles, tem vergonha de fazer alguma pergunta, manda aqui que manda aqui que hoje eu passo para eles, não vou nem citar seu nome, tá bom? De repente, mas e você, como é a sua história aí? Porque assim, você falou aqui que você começou a treinar mais ou menos com 6 meses de idade, né? O primeiro contato que eu tive com o tatame foi dos 6 para 7 anos de idade, com o judô. E eu nunca saí do tatame, né? Eu treinei judô seguido mais de 30 anos, dedicado ao judô. A competições, a estudos de judô. E nesse tempo eu Sim. precisava aumentar a minha técnica no judô. E eu vi que o jiu-jitsu seria muito importante, a parte da luta de solo, que no judô é falho, assim, não, porque é uma luta em pé, de projeção, de quedas, mas diversas vezes a gente tem a oportunidade de fazer a luta no solo e passa despercebido. Eu queria ficar melhor na luta de solo. E tinha um menino que treinava jiu-jitsu, que treinava judô com a gente, o Juliano é o irmão dele, lá da Autoelétrica Modelo lá. Gente boa demais, Juliano. Sei. Até mandar um abraço para ele, para o Alexandre, que o Juliano,
ele treinava judô e pegava eu em casa e levava para treinar em Presidente Prudente. E isso aí, comecei a ir treinar, eu tinha uns 15, 16 anos. Já era faixa marrom no judô, já treinava judô forte. Sim. Mas no jiu-jitsu eu estava começando. Aí eles pararam por um tempo e aí os meninos já estavam treinando também. Nessa época da Agrovigna aí que a gente estava começando, o Alexandre e o Juliano treinavam. Já treinavam. E eu fui treinando judô, o pessoal do judô que me desculpe, mas eu me apaixonei por esse esporte, fui treinando cada vez menos judô e aprimorando e aumentando os treinos de jiu-jitsu. Eu não entendia, até comentando com o Jorge, depois a gente conversa muito, eu não entendia que era muito mais fácil você treinar o jiu-jitsu do que você treinar o judô. Sim. Sabe? Apesar de tantos anos, é um esporte maravilhoso que fez parte da minha educação, né? Que eu devo tudo ao judô, né? Sim. Mas o jiu-jitsu, como ferramenta, como estilo de vida, era muito mais fácil você pegar o jiu-jitsu e fazer. E é interessante que eu fui treinar uma vez e os meninos falaram pra mim: ó, vai ter um campeonato no domingo. E isso foi na quinta-feira. Foi a primeira vez que eu fui. Falei, meu... Aí passei de faixa naquele dia. Eu já era faixa preta de judô, né? Uhum. Eles me graduaram faixa azul. Falaram, ó, vai ter um campeonato domingo, você vai. Aí eu... Vou, né? Você lembra? Eu tava lá. Tava lá. Eu falei, meu, é só derrubar e segurar no chão. Não judô, né? Vamos tentar fazer isso. E deu certo, fui campeão peso e no absoluto. Ganhei uma grana e falei, caramba. Ele derrubou. O jiu-jitsu te dá oportunidade. Não que, claro, você tem que se adaptar à regra do esporte que você está fazendo. Claro. Mas eu via no jiu-jitsu a oportunidade do cara, um exemplo, o cara me derrubar e eu não perder a luta, continuar a luta, né? Porque às vezes você treina o mês inteiro, treina o ano inteiro no judô, você se prepara, faz um ciclo olímpico, vamos supor, você vai lá, escorrega, cai de costas, bate, toma um ipom e acaba o seu sonho ali, né? Sim. E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu te dá essa ferramenta para você continuar a luta ali. E fui nesse campeonato, de lá para cá, não parei mais de competir. E fui indo menos nas competições de judô e mais nas competições de jiu-jitsu. Como foi assim, esse desvincular o judô para o jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Falei certo? Jiu-jitsu. Senão quem vai brigar comigo? Tá. Aconteceu que precisava mesmo, né? Desvincular o judô do jiu-jitsu. O judô é um esporte maravilhoso, ao qual eu volto a ressaltar. Sim, importante falar. Gratidão pelo que você aprendeu. Que fez na minha vida. Não deixo de treinar o judô. A gente treina a parte em pé do judô. A parte filosófica do judô é muito bacana, sabe? Dá uma disciplina que não tem igual. Mas chegou um tempo que precisava mesmo dividir o judô do jiu-jitsu, né? Porque estava sendo treinado no mesmo lugar, no mesmo local, e sentiu a necessidade de separar o judô do jiu-jitsu. Ficou o pessoal do judô treinando, o pessoal que gosta de judô treina judô, o pessoal que gosta de jiu-jitsu treina jiu-jitsu. Nada mais justo lá em Curitiba. E classifiquei para o Grande Slam no Rio de Janeiro em fevereiro. Em março, pandemia, acabando com tudo o projeto. Para entrar na minha cabeça que estava ruim para todo mundo, demorou, né? Demorou cair a ficha. O clube parou, prefeitura, judô, nem pensar, e aí a gente ficou perdido. No começo todo mundo tinha medo mesmo, não tinha jeito. Claro. Tinha medo, mas queria. Não. Quem é atleta, cara, se virava. Eu fui um maratonista que correu em volta da mesinha dele lá, não sei quantos quilômetros lá. E eu pedi pra minha mãe
um amigo meu falou, ó, eu arrumo, o Michael falou, arrumo uns tatames pra vocês lá, que tem encostado na minha casa lá, que né, eu brinco com a minha filha lá. Eu falei, puxa, que legal, arruma pra gente. Aí arrumou pra mim. E eu falei, e agora? Quem que eu vou arrumar pra treinar? Chamava um, não vou. Chamava outro, com o Ever eu não vou não. Não vou não. E aí tinha o Márcio. O Márcio, compadre meu, gente finíssima, faixa preta dos bons, o Márcio, professor Jorge, meu filho, o Juan, que hoje ele vai fazer 17 anos, mas na época ele tinha 15, 14 anos. Caramba. E ele era o que mais sofria. Quem mais, Jorge? E o André. A gente ficou um tempo sem treinar, logo quando começou, né, a pandemia. Aí começou todo mundo a ficar desesperado depois de alguns meses, né? Aí... mas só ia sempre os meus. Porque a gente não tinha quem queria treinar, né? Você ficava... E eu já era faixa marrom de jiu-jitsu e foi a minha evolução de vez, assim. Aí eu acabei mesmo me apaixonando de vez mesmo pelo jiu-jitsu. Foi na pandemia, que eu entrei a fundo na garagem mesmo, da sua mãe. Na garagem da casa da mamãe. A mamãe cedeu a casa, teve Covid, ficou com sequelas. A gente não sabe quem passou Covid pra ela, né? Eu acho que foi o Jorge, né? Não fui eu, né? Mas... Peguei, graças a Deus. Né? Mas... dela ver a importância que era o esporte pra mim, e ela correu esse risco, deixando a gente treinar lá. Ela fechava tudo as portas lá, não queria nem saber. E ela foi muito importante também. Com certeza, né? Aí a gente pode fazer uma equipe de jiu-jitsu, a gente tá sem o nome, então o que a gente vai colocar, né? Aí o professor ainda que sugeriu, que legal, falou, garagem. Mas foi uma época muito ruim, porque, né, parou, depois treinando na garagem, depois voltou no tatame lá, na época do judô, a gente treinou um pouco, depois parou de novo. E você não conseguia dar continuidade, né, para os treinamentos. Então, aí foi uma época que realmente não tinha... Só o pessoal assim, mais próximo que conseguia treinar alguma coisa. Então, esse negócio de você conseguir ter aluno, hoje em dia, igual hoje, vai muitas crianças lá que tá legal, tá muito diferente do que era no começo, quando a gente começou, porque só treinava adulto. Hoje... Ninguém se interessava por isso daí, né? E eu não sei se for também por causa da pandemia, muitas crianças dentro de casa, o pai não aguentava mais, todo mundo sedentário. E depois que passou assim um pouco disso daí, eu acho que soltaram mais as crianças para treinar. Não sei se é coincidência ou não, mas... Dentro da avaliação de vocês, com certeza, pode ser que seja, né? Porque muita gente ficou muito sedentário mesmo. Todo mundo ficou na necessidade de sair dentro de casa, né? A gente tinha muito adulto treinando, sempre teve, desde a época que a gente começou. Começava, parava. Mas um treino com criança, se interessando, adolescente, isso que eu acho mais legal. Assim, tipo, você pega, assim, às vezes algum adolescente que está num caminho meio fora ali, você fala, vem aqui, vamos junto aí que você vai seguir o caminho correto. Né? E quanto tempo vocês ficaram treinando na garagem da sua mãe? Ficamos um ano inteirinho, aquele ano da pandemia inteirinho. A gente ficou treinando lá, sabe? Aquele ano e o comecinho do outro. Foi 2020, 2021. Lá perto do meio do ano que foi voltar lá no judô. Aí, tipo assim, vamos supor, vocês voltaram, tava treinando lá na garagem, aí voltou aos treinos. E a gente já tava voando, acho que foi um dos melhores fases de treinamento que a gente... Vocês conseguiram aplicar a técnica, mais ou menos assim, ou não? Porque como não a gente aplicar, evoluir. Não tinha aluno para dar aula, assim, a gente ficava lá, faz essa posição, faz essa, faz aquela, e daí era só pega. A gente se via muito pouco, porque ele tinha os afazeres dele, o outro rapaz
tem os afazeres, e eu ficava lá. Quem passava na frente de casa lá falou, vem treinar comigo, vem. E quando a gente se reunia, todo mundo, 5, 6 pessoas, aquilo era incrível. E aí a porrada comia. Porrada. Era só porrada, não tinha jeito. Não tinha como não ficar bom, né? E na garagem saiu o projeto de continuar, dar oportunidade de outras pessoas conhecer o jiu-jitsu. Foi nessa época que também a gente conheceu o pessoal, o Weber, né? Conheceu o pessoal da Kings lá, que deu bastante apoio pra gente, assim, que é o pessoal que é de fora. O professor Beto, né? O professor Beto Pernambuco, ele é de Santos, mas tem o pessoal do interior de Ourinhos, Marília, Assis, o Gésner, que é lá de Epitácio. Então o interior todo aqui tem professores que são dessa equipe, né? Então quando a gente voltou a treinar e tal, e já estava em contato com eles, vamos fazer uns treinos regionais, vamos trocar ideia, trocar técnica e tal. E aí a gente teve a oportunidade de fazer uns treinos legais com eles também, né? Foi bem bacana. Isso aí, a gente sempre fala assim, isso vai desenvolvendo, né? Sim. No caso hoje, vamos supor, a pandemia, aí vocês foram pro judô, né? Voltaram para o tatame. Sim. Tá, aí começaram a treinar no tatame, aí depois realmente parou de novo, aí vocês foram para onde vocês estão hoje, que é lá na usina cultural. Usina cultural, né? Onde era, antiga, né? Usina cultural, que tem a associação. Da associação comercial, né? E assim, hoje, esse projeto que está sendo desenvolvido lá, ele tem apoio do setor público, não tem? Como que isso funciona? Ele é um projeto bacana da Secretaria de Esporte, a Prefeitura dá todo o suporte para a gente treinar, se deu local, a gente treina com tatame olímpico, tatame oficial. Isso é a Prefeitura que cedeu? A Prefeitura que cedeu. Sempre ajuda a molecada em viagem, sempre ajuda com passagem, sabe? Isso a gente precisa agradecer mesmo, porque eles sempre foram fica à vontade, se quiser citar nome, fica à vontade. Acho que a gente tem que ter gratidão. Nosso secretário de esporte, o Fernandinho é uma pessoa hoje fantástica, o prefeito Marquinhos ajuda bastante, nunca falou não, sabe? Sempre... Legal. Eu sei que é difícil falar assim para todo mundo, para ajudar, mas ajuda um pouquinho aqui, ajuda um pouquinho aqui. E porque ele sabe também que a nossa equipe é uma equipe de resultado, que onde vai, sabe, é legal. E cara, e os parceiros que ajudam a gente, né? Porque tem viagem que a gente vai, que a inscrição é cara, sabe? E os parceiros sempre ajudam a gente, os amigos. Mas a prefeitura ajuda a gente legal, sim. Isso é muito bom, né? O Renato Roma, ele está agradecendo aqui ter citado o nome dele, tá? O Renato, acho que isso é bem legal. O Vinícius também está mandando aqui, meu sensei melhores, pessoas que eu já conheci, muito obrigado pelos ensinamentos. Também, deixa eu ver aqui, Jugabi, Murilo Dias Cavalcante, gratidão, mestre, pelo que vocês fazem pelos atletas, em especial meu filho. E vamos supor assim, né? Vocês nesse tempo, o jiu-jitsu só começou a viajar na gestão anterior. Não posso deixar de falar, né? Eu tenho a oportunidade de falar. Sim. Do secretário de esporte da gestão passada. O Fernandinho deu continuidade, pessoa fantástica. Mas quem colocou o jiu-jitsu mesmo no cenário nacional foi o professor Igor Cardial, uma pessoa que eu devo uma gratidão tremenda. Ele ajudou bastante. Ajudou muito, que além dele ser o meu preparador físico, de ceder o espaço dele, onde ele ceder para me treinar, e ele ainda, sabe, ajudava, incentivava ali o tempo todo, custeava as viagens, ele que deu o pontapé inicial hoje pra gente. Legal. Ele ajudou muita gente. Um abraço lá pro Igor da BioLife, né? Isso. Ô Igor, depois passa aí pra não acertar o cachê aí. Pessoal fantástico. Mas assim, eu falo assim, eu vejo assim, a gente tá batendo um papo aqui e a gente tá vendo como que a forma que vocês trabalham, isso gera a equipe de vocês.
porque todo o tempo vocês estão sempre falando de gratidão e não estão deixando as pessoas de lado. E a gente percebe aqui a gratidão também que os atletas eles têm por vocês. Acho que isso que é bonito, porque teve uma pessoa aqui que eu não sei se eu vou achar, ela falou que não é uma equipe, é uma família. E é assim que vocês assim se que a gente tratam. se sente lá. Tem o nosso amigo lá também que dá um suporte danado. Quando o menino tá saindo bem, o Thiago, o Kainan, o menino tá saindo bem, bota lá no Kainan, o Kainan dá um patrocínio pro menino, o menino treina, pessoal fantástico também, o professor Kainan, que é parceirão nosso, aluno. Como que chama lá do Kainan? Laboratório do Movimento, lá Kainan e o Murilo. Um abraço para vocês também. Olha, o Kainan treina também. Ele treina. E ele ajuda bastante também, sabe? Uma pessoa muito importante na minha vida como atleta. Legal, cara. Parabéns. E vamos falar um pouquinho assim, vocês se prepararam na garagem, se qualificaram lá, aí vocês tiveram um ano muito legal, né? Tipo assim, o ano de 2022 foi ano de... 2020, no final do ano, teve o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Tá. E em São Paulo, cara, entrava só você, o cara, mas foi fantástico. Eu fui campeão sul-americano. Você foi campeão sul-americano? Treinando na garagem. Sul-americano? Treinando? Sul-americano. Caramba, tá vendo? Aquilo foi... Eu falei, nossa, preciso treinar mais, e foi incentivando. Aí veio mais gente querendo treinar na garagem, não tinha espaço. Minha mãe, chega dessa gente aqui, Mas da pandemia ainda, não sei se foi novembro, 2020, né? 2020. Eu fui campeão sul-americano de jiu-jitsu. E essa preparação, tudo deve ser aí treinava no Igor e ia e treinava na garagem. Tá. Nesse tempo também, ó, bacana, ó, não pode deixar de esquecer nem. O menino lá, o Kel da academia, me deu um suporte danado. Falou assim, pega a chave da academia. Que ele mudou de lugar agora, mas eu tinha a chave da academia dele. Você vê a confiança e que cara bacana que ele é, que ele me deu a chave, falou, treina lá. Todo mundo ajuda, eu brinco até com o Weber, coisa aí. Faz tempo, é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, que pessoa do mal que está lá com intenção ruim ou que entra querendo aprender para usar para outra coisa ou que já é de má índole por natureza, ele não fica à vontade em ficar lá. E a gente não precisa nem mandar o cara embora. Porque automático, ele não se sente bem naquele ambiente, porque é um ambiente tão familiar, como diríamos assim, porque se trata o menino lá, o Juan, eu fico lá brincando com ele, brincando não, né, lutando e tal, desde que 10 anos de idade que você levava lá no clube, né? Então é igual se for, aí você vê o menino ganhando as coisas e fala, puta, não tem coisa mais gratificante do que essa. Então é um ambiente que realmente ele é blindado para esse tipo de coisa e isso me deixa muito feliz. Eu acho que assim, a virtude da arte marcial é uma das coisas mais bonitas que a gente aprende, que eu sempre admirei, eu admirava olhando de longe os japoneses lá no judô, falava, puta, como esses caras têm disciplina, como eles têm respeito. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tenta passar, pelo menos um pouquinho, não com a mesma cultura que veio lá oriental, porque eu não tive isso, mas em questão de índole mesmo, de gratidão. Lá não tem conversa fiada, não tem um falou isso, que falou isso, falou do outro. Tudo é um ambiente legal de trabalhar, né? Como que é a preparação que vocês dão lá para os atletas novos que estão chegando? Olha, a gente deixa eles bem à vontade, sabe? A gente ainda não, por eu trabalhar, não conseguir viver 100% do esporte, o professor Jorge tem os afazeres dele, né, no consultório. Então, a gente treina todo mundo junto. Os faixas brancas, iniciantes, faixa azul, faixa roxa. Só as crianças que são separadas. Sim. As crianças são outros dias, mas adolescente e adulto é tudo num dia só. Por isso que eles acabam evoluindo mais rápido. Porque ele é faixa branca, mas treina com faixa preta, que já vai passando para ele, já vai. Não tem uma metodologia muito assim, hoje você vai fazer isso que é de faixa branca. Não, é um negócio que tá passando, o preta vai fazer, o marrom vai fazer, o branca vai fazer. Eles acabam evoluindo
A gente tenta dividir, eu acho, assim, quando a gente percebe que tem muita gente nova, a gente comenta, assim, fala, vamos passar algumas posições, algumas coisas que são mais para iniciante. Mesmo que 80% das pessoas ele já saibam que ele está sendo passado, mas a gente tem que respeitar o cara, porque a gente tem que, o brinco, a gente tem que pescar esse cara, porque ele tem que se interessar pelo jiu-jitsu, ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que sair no final da aula aprendendo que ele pode fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que eu acho que a gente só vai pegando essa visão conforme você vai ficando mais velho um pouco no esporte, porque tinha muita gente que começava e não ficava, porque chegava lá, era peia todo dia. O cara chegava lá, você ensinava um negocinho pra ele, mas você ia lá e passava o carro em cima dele. E daí ele não voltava mais. Entendeu? Porque ele fala, não, hoje é bem diferente. Fala, não, vamos fazer essa pessoa se interessar pelo jiu-jitsu, tentar fazer, ela ver que ela consegue fazer, para ela voltar amanhã, porque a gente depende dela. Esse cara, para o meu treino ser bom, para dele ser bom, as pessoas têm que ser boas, né? Os alunos têm que ir melhorando cada dia, entendeu? E tem que permanecer, né? Tem exatamente. Não... A gente cansou de... Eu falo pro Everton, eu brinco até que é a maldição do kimono, né? A gente falava, vem, te empresta um kimono, eu tenho lá 3, 4 kimono. Aí quando você falava que emprestava o kimono, o cara não voltava mais. Porque você quer ter gente para você treinar. Né? Então, hoje em dia, graças a Deus, tem bastante gente boa lá, bastante gente que a gente pode... O Marcelinho, parceiro meu desde Sim, o Marcelo Rodrigues, ele mandou alguma coisa. Um abraço pro Marcelo. Só tem gente boa lá, né? Só tem... Deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, se por acaso tem algo mais importante, vamos supor assim, eu vou citar aqui 2 situações, a força ou a técnica, o que é mais importante, ou as duas são... A força e a técnica. Eu acho que assim, quando você chega no nível de técnica muito bom, para você acabar finalizando ela requer um pouco de força, um pouco de... Porque é do indivíduo isso, do ser humano, sabe? Ainda mais do atleta, ele tem que ter massa muscular, ele tem que, sabe, ele tem que ter isso. Os dois são importantíssimos. Os dois são importantes. Na verdade, tinha-se, quando eu comecei a ver lá que eu assisti o primeiro UFC, que eu vi o Royce Gracie lá ganhando, os caras, nossa, esse esporte realmente é pro cara que o fraco batendo forte. Mas não é bem assim. Assim, na minha visão, na época, na minha visão não, acredito que seja da maioria das pessoas, o oponente dele não sabia lutar jiu-jitsu, então por isso que ele sobressaía muito em cima da... Agora, quando você tá com um oponente que tem a mesma técnica que você, a força vai fazer muita diferença. Cara, foi muito, por isso que também é dividido por categoria de peso, assim como outros esportes, porque a força realmente vai interferir ali naquele momento. Agora, para uma pessoa que não sabe nada, eu escolheria ter a técnica do que ter a força. mas é o único, eu volto a falar, eu já treinei minha vida inteira judô, e eu acho que o único esporte o mais frágil, sabe? O mais fraco vai ganhar do maior, eu acho que é o jiu-jitsu. Existe essa possibilidade. Tanto que nos campeonatos existe uma categoria aberta que chama absoluto, que é para qualquer pessoa, você pode lutar lá o cara de 60 quilos contra de 120 quilos. Se você quiser se inscrever nessa categoria, você ela é liberada. Não pode deixar o cara chegar perto. Normalmente não são os mais pesadões que ganham, não. Já pensou o cara ele pegar eu aqui? Tô lascado, tô morto na roça. Se ele pegar qualquer um, tô lascado. Ô Jorge, de quando você começou os seus treinamentos para hoje, mudou alguma coisa dentro do que você vê, a questão de técnica? Mudou muito. Você acha? Muito mesmo. Mudou, assim, o jiu-jitsu evoluiu daquela época para cá, né? Muitas posições novas se criaram. Hoje está com uma tendência, se você assistir os campeonatos aí, tá na moda o pessoal pegar chave de perna, chave de pé, que sempre existiu, mas não era uma coisa tão utilizada na minha época, antigamente quando eu comecei a treinar. E o jiu-jitsu em si evoluiu, as posições evoluíram, o preparo físico dos atletas evoluiu. Hoje o cara, tem muita gente que vive de jiu-jitsu, então o cara
faz 3 treinos por dia, ele faz suplementação de alimento, ele se profissionalizou. Mudou muito. Quando a gente, aliás, até falo para Heber, quando eu fui no primeiro campeonato na faixa branca lá, era uma zona, tipo assim, você chegava lá, o kimono podia estar aqui, podia estar lá, tinha um padrão. Se passasse 2, 3 quilos do peso lá, fazia vista grossa, era meio que assim. Hoje em dia não existe mais isso. Eu até estava assistindo um podcast do filho do Vanderlei Silva, que ele é faixa branca de jiu-jitsu, ele foi lutar um campeonato e ele não escutou chamar lá, deu tempo, ele chegou atrasado, não deixaram lutar, ele foi embora para casa, era o filho do Vanderlei Silva, né? Então... Eu notei muito disso. Isso daí hoje em dia mudou, e tá mudando mais. Estão surgindo algumas estrelas assim do jiu-jitsu, por exemplo, até eu estava conversando esses dias com o Fernandinho, que estão casando uma luta do Tainan Dalpra com o Mika, né? valendo $1 milhão. E isso na nossa época não existia, não existe isso, premiação em dinheiro alta desse jeito e tal. Era um kimono, você ganhava um kimono, um potinho de creatina, né? Era isso, só ficava quem gostava realmente, né? Não era uma coisa assim que você conseguia visar com fins profissionais. Graças a Deus está mudando, né? Tem uma pergunta aqui do Sérgio Buganza, o Sensei Jorge. Se ele vai deixar passar a guarda dele algum dia, tá perguntando aqui. Tipo assim, comecei a treinar com o Sensei Every, Sensei Jorge na equipe faz uns 30, 40 anos. E não sabia mais não, né? Não saio mais não. É nada, 5, 6 anos só, não é 40 anos não. Tem que treinar, para passar tem que treinar, não é passar fácil, né? A pessoa chega lá, como todo esporte requer dedicação, mas ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que, pra pegar o faixa preta, ela vai ter que suar, vai ter que... Tem que ralar o buchichão. Porque senão, eu vi um negócio de um professor fantástico, o professor Barbosa, falando que senão fica um alisando o outro, e não é a nossa proposta, né? Você chegar lá, você vai ter que dar o melhor de si, vai ter que se dedicar, vai ter que entrar lá, vai ter que apanhar pra pegar o faixa preta. Sim. Não vai ser fácil, não. No caso, vamos supor, a preparação lá para esses atletas, além da técnica, é treinada também a parte física? Como que isso funciona? Olha, a gente faz uma parte física de aquecimento, né? E fica a critério de cada um. Como o professor Jorge falou da evolução, todo mundo treina fora, faz sua academia, faz seu funcional, seu crossfit, que seja, mas busca fora essas... A importância deles adquirirem a técnica, mas o condicionamento está, de repente, fazendo outro tipo de... A gente até sempre fala, não tem parte física melhor do que rolar. A gente chama de rolar a luta, quando a gente luta. Então a gente pega muito forte na parte da luta. Tu vai lutar quanto tempo? Não, nós vamos lutar 40 minutos hoje. Então, assim, você pega um gás que a gente fala, né? Lutando mesmo. Já tivemos uma época anterior que a gente fazia muito físico, ficava fazendo muita flexão abdominal, polichinelo e tal, e menos tempo de rola, de luta. Eu era o campeão do abdominal, né? Queimava tudo. Só que não. Mas na minha opinião, o que vai te dar agilidade, que vai te dar condicionamento físico mesmo, é você lutar. Porque sem isso você pode fazer o que for, é diferente, né? Você vai ficar mais ofegante ali na hora, você vai ter uma força isométrica diferente. Então, quanto a isso, o pessoal sai morto de lá, viu? Quanto tempo vocês levam? Vamos supor, o campeonato, vai ter um campeonato em maio, não sei, vai ter um campeonato aí. Quanto tempo leva de preparação? Tá, a gente faz uma periodização de um mês e meio bem intensivo, voltado. O professor Jorge passa
um treino de ataque, defesa, de ataque surpresa, de defesa, de posição ruim, sabe? Eu passei minha vida inteira treinando para não ficar na posição ruim, sabe? Para mim é diferente. Ele fala, não, você vai começar da posição ruim, você vai começar do seu déficit, né? Você vai... Começa do cara já pegando o seu pescoço, já me enforcando, né? Então, aí ele faz esse tipo de treinamento e a gente acelera, né? O nosso treino lá é sempre forte, mas para quem vai competir, assim, um mês antes, mais ou menos, aí a gente dá uma acelerada um mês e pouquinho, né? Porque normalmente pega o pessoal que vai e coloca ele com os adversários mais difíceis, com uma luta com mais tempo, ou com menos tempo, passando por mais pessoas, com menos tempo de descanso, para ele ficar mais em forma. Né? Existe a questão da alimentação, porque é importante tudo a gente falar, vamos supor, para um campeonato, alimentação, de repente uma suplementação, né, porque às vezes as pessoas confundem muito, tá, gente? Assim, a suplementação com umas porcariadas que tem por aí, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também, para deixar bem claro que eu sempre digo, né? Porque eu até pegar um gancho assim, eu ando de bicicleta e às vezes você toma lá uma creatina, você toma um gelzinho, alguma coisa para poder você tem que tomar, se você não tomar, se você não fizer uso de suplementação, eu acho que você não consegue ter um nível legal. É bem desgastante, né? Na verdade, sim, eu acredito que o pessoal assusta um pouco no começo, porque realmente é muito desgastante. Quando você não tem técnica, você tem que usar muito da força. E aí, para quem não sabe o que fazer ali na hora, é muito desgastante e a pessoa fica muito cansada. Então, assim, até para perder peso, o cara começa gordinho ali, rapidinho já dá uma secada. Mas aí usar a suplementação é legal. De tanto ser judiado dos caras, né? É por isso que o Junão emagreceu, André. Mas a suplementação é sempre importante, né? Isso daí, o cara tá bem alimentado, bem descansado também. Não adianta também só chegar lá e treinar igual louco com pouco descanso. Sim. Ele não vai conseguir competir bem, né? Às vezes... É até um erro do brasileiro, né? A gente tem amigos americanos, né? Tem um amigo nosso, o Fred. Então, dar um abraço para ele, eu não sei se ele deve estar assistindo. E ele fala que o brasileiro, ele quer fazer tudo num dia só, quer treinar o físico, quer lutar, quer fazer tudo num dia só. O americano não. O americano descansa muito mais que o brasileiro e rende muito mais. Ele fala nessa parte de descanso. Porque será que ele vamos supor, ele consegue, vamos supor, de repente você tem que ficar 20 horas aí sem fazer nada. Quando você descansa, você consegue render mais no próprio treinamento, né? Você chega fadigado lá, você vai treinar, você não consegue desenvolver bem as posições e tal, né? Quando você chega descansado, você vai ter um gás melhor para você poder fazer as posições. Deixa eu mandar um abraço lá, pessoal. O Thiago tá falando que a galera do Bombeiro tá assistindo o podcast. Um abraço aí pra galera. Bombeiros, vários lutadores lá, viu? Tem uns caras que vai lá pra você judiar? Os caras são casca grossa, hein, né? Eles são bons. Legal. Mas é legal que passou já muita gente do Bombeiro, da polícia, da guarda municipal, né? Vários atletas já passaram por lá. Tá. A Helena Torres, Helena, estou assistindo. Tá, mamãe. Beijo, mãe. Lá. Fala assim, desculpa aí ter usado a garagem. Quebrado as vasos. Ô mãe, quem quebrou o vaso da senhora foi o Jorge. O Renato Roma. Rapaz, ô, Renato, você está criando confusão aqui comigo aqui, né? Ele está perguntando assim, ó, professor Jorge e professor Eber, qual é a sensação de levar uma queda minha? Cara, não é boa não, que o cara ele é bom mesmo, aí a queda dele é bem aplicada. Na verdade, eu fico honrado, eu vou levar muitas ainda para aprender. Muito feliz quando ele está treinando. Somos fãs dele. Agora o Sérgio Buganza, ele está dizendo assim, ó, pergunta ao Sensei Eber se ele sente medo quando vai competir ou se ele sabe que o azar do
Se é azar do oponente. Na verdade, o pessoal fica me perguntando, né? Depois de todos esses anos, mais de 30 anos, fazem 31 anos que eu tô dentro do tatame, entre judô e jiu-jitsu, e as pessoas me perguntam, né? Se eu tenho frio na barriga. Claro que eu tenho frio na barriga. Mas quando eu chego no ginásio, eu vejo aquele ginásio lotado, eu vejo aquele monte de gente, me dá um frio na barriga, mas que eu consigo passar, me sentir bem com essa sensação, sabe? Eu me sinto muito bem quando na competição. Eu gosto daquela adrenalina, de sentir aquilo. A Franciane e o Márcio estão assistindo também. Um abraço o Márcio e um beijão pra Fran. Sei nosso lá também. Também. Pô, esse é da garagem, fundador da garagem. Fundador também. Marcial. Legal. Vamos falar um pouquinho agora, assim, acho que da competição em si, mas acho que da luta mesmo, né? Porque assim, eu falo assim, eu sou leigo, eu não entendo nada desse trem, não. Então, assim, quantos minutos que é, quantos rounds que é, explica aí pra mim, pra nós. Tá, dependendo da federação, a luta de faixa preta é 10 minutos. Isso é seguido, 10 minutos seguidos? Isso, 10 minutos. Caraca. Faixa marrom 8 minutos, faixa roxa 7, faixa azul 6, faixa branca 5. Dependendo da federação, muda. Mas os campeonatos hoje, eles estão abaixando todo mundo para 6 minutos, 7 minutos, todas as faixas para... Mantendo um padrão. Isso, aí você não tem tempo de enrolar, porque 10 minutos você dá uma enroladinha, dá uma seguradinha, e 6 minutos já não dá. Esse último evento que eu fui fazer mesmo, a luta era muito rápida, era 6 minutos de luta só. Então você tinha que trabalhar mais, ser mais intenso na luta. O campeão, no caso o campeão, ou o ganhador da luta ali, ele é tanto, como posso dizer, por pontuação ou por Ipom? Como que é que chama esse trem? Fala aí, explica aí que eu não sei não. Fala aí, ele vai ganhar ou por pontuação, se não tiver uma finalização, porque assim, no judô, você deu um determinado Ipom, o adversário caiu de costas no chão, a luta terminou. Certo. No jiu-jitsu, a luta só termina ou a hora que acaba o tempo, ou se o adversário pede para bater, pede para sair, pede para parar. Pra sair. Chega, não aguenta então, mais. Tem as pontuações, os golpes que vão gerar passagem de guarda, montada, vários que vão gerar os pontos, né? Então acabou o tempo, ninguém bateu, quem pontuou mais vai ganhar a luta. Ou pela via rápida, que é a finalização. Esses são os critérios. Os critérios. Normalmente no campeonato aí, cada atleta luta mais ou menos quanta luta até chegar à final? Olha, se ele for só na categoria dele, umas 4 a 5 vezes. Se ele for na categoria absoluto e na dele, ele vai lutar umas 10, 11 vezes. E a equipe Garage hoje, ela coleciona vários títulos, né? Eu tive olhando aqui numa relação vamos pegar 2022 aí, além daqueles que vocês já ganharam, mas pegar o ano de 2022 aí, teve muitos atletas que ganharam muitas medalhas em várias competições. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, a questão dos atletas. E realmente, sim, essa dinâmica que vocês trabalham, que realmente faz com que esses atletas tragam medalhas e representam muito bem a nossa cidade, que é a Rancharia. 2022, pelo azar do destino, eu fui numa competição onde eu tive... eu machuquei a posterior da coxa direita, que acabou me impossibilitando de treinar para competição, sabe? Acabou tudo que eu lutei o ano passado foi na marra, sabe? Empurrado com o coração, mas machucado. Só que eu estando machucado foi um negócio incrível, que como professor, né? Eu pude me dedicar muito mais a equipe, aos alunos, porque eu não estava treinando, né? Entendi. E isso deu resultado. A gente terminou, a gente fez um ano fantástico. Onde o pessoal ia, onde a galera ia, era só coisa boa, coisa colhemos bons frutos. Inclusive o Fernandinho acabou como o primeiro do ranking da Confederação Brasileira. Da faixa azul.
A faixa azul, o ranking da Confederação Brasileira. Jiu-jitsu esportivo. Vai somando os campeonatos, né? Que lutou, Sim. vai pontuando de acordo com a classificação no campeonato e ele ficou em primeiro lugar, né? No ranking. E isso é fantástico, não só ele, mas teve um monte, sabe? Pessoas que entram lá com nenhum propósito de competição e acabam pegando aquele treino que querendo ou não é um treino de competição. Daqui a pouco eu falo, põe meu nome aí também que eu quero ir. Legal. Eu percebo que Paraguaçu Paulista tem bastante campeonatos, né? Assim, bastante. Tem. Como que isso funciona lá? Como que eles conseguem? E também se há essa possibilidade, eu vou falar nós, tá? De nós estar trazendo para a rancharia, porque a TV Oeste vai transmitir aí ao vivo essas lutas. Então, esse é um dos próximos passos nossos, é trazer um evento grande de jiu-jitsu para a rancharia, uma vez que a gente vai para todo quanto é lugar e com os resultados bons, nada mais justo do que fazer uma festa grande aqui. E hoje nós temos aí o ginásio esporte que está totalmente reformado, Sim, né? Está sim. muito bem. Seria o palco ideal para fazer isso daí. Seria top dos top, né? Já estamos pensando já estamos... Isso, é importante. Hoje vocês se consideram mais preparados do que há anos atrás aí? Como que vocês analisam aí a postura, ou vocês? Eu me considero quase parando. Para com isso, velho. Assim, eu realmente treino muito, muito menos do que eu treinava há um tempo atrás, mas hoje, com a ajuda dos faixas pretas, eu fui evoluindo mais, né? Então, sim. treino um pouco, mas treino direito. Faço certo agora. Faz o certo? Faço certo. Não se arrebenta de treinar, mas... E como que é conciliar assim, treinamento, às vezes trabalho e família, como que é isso? Eu vou falar a minha parte. A esposa briga com você? A minha esposa ela é maravilhosa nesse ponto, porque eu tenho até Fala a verdade, senão eu vou chamar ela aqui. Eu tenho até que agradecer a ela esse ponto, porque ela cuida das crianças e eu saio para trabalhar cedo e é a maior loucura, ela leva as crianças. Tem dia que eu vou treinar, eu tô até brincando com o Igor, vendo, olha, Igor, hoje eu vou treinar, mando mensagem para ele, aí não dá certo, tem que levar a criança na escola, ou eu entro no trabalho mais cedo, aí ele fala, você vai treinar que dia, de que ano, né, que você tá falando, né? Porque eu quero sim, esse ano, se Deus quiser, eu quero que seja o meu melhor ano, da equipe, do professor, de todo mundo. Mas é uma loucura a minha vida para mim conseguir Você treinar. trabalha onde? Eu trabalho no frigorífico, no Better Beef. Better Beef. Eu sou mecânico industrial. E por incrível que pareça, tem a ajuda de um amigo lá de trabalho. O cara vai me buscar em casa, o Mauro. Um abraço pro Mauro. O Mauro vai me buscar em casa e o Mauro vai me levar todo dia sem pedir nada em troca. O cara fala, não, vai, que você tem que dar aula, você tem que treinar. E ele me leva, cara. Pô, é incrível isso, sabe? Que legal, hein, cara? É bacana. Ele leva todo dia, sabe? Que esse dia eu estamos sem carro, estamos a pé e ele faz esse corre pra mim, cara. Pra dar tempo de eu chegar, dar aula. Sempre aparecem coisas boas, né? Pessoas boas na vida da gente, né? E o doutor também, a vida corrida. E o doutor Herbert tem que tirar o chapéu pra ele mesmo, porque não porque a gente tá aqui junto, porque a gente é amigo, mas ele tem muita coisa pra fazer, tem família, tem criança. E eu nunca vi ele faltar num treino, atrasar e nada, né? Então isso daí é aquilo que eu falei lá no começo, é a disciplina que a gente sempre busca ter e servir de exemplo para os alunos, né? Ele chega sempre de bom humor no treino ou ele chega lá? Depende do Better Beef, né? Agora ferrou. E eu falo assim, dependendo se for para treinar para campeonato, aí tipo assim, tem que chegar todo dia mal-humorado lá para... Não, mas muda. Se tiver... né? E eu sou o contrário do pessoal, né? Eu sou assim, o pessoal vai descansando perto do campeonato. Eu vou descansando bem antes. Chega perto do campeonato, aí... Eu sempre fui assim, desde criança. Aí, 2 semanas pra chegar ao campeonato, aí esquece. Aí ninguém me segura, não me dá bom dia, que eu não vou... Não é que eu vou desfazer de você, mas eu não vou estar nem... Meu esposo fala, você tá no mundo da luta, falando de você. Não vejo a hora de passar esse campeonato. A Marilene Rocha tá dizendo aqui, sogra assistindo, Ô, sogra, um beijo. Manda um abraço pra fazer uma moral com a sogra. A minha sogra tá lá cuidando das crianças lá. Oh, meu Deus.
Ajuda a gente pra caramba. Sogra é sogra, né? Não tem jeito não. Assim, e você, Jorge, assim, questão da sua vida aí, né? Dentista, né? Você vai marcando aí, tá? Jorge Barra, bem conhecido aqui na cidade, hein? Na minha vida, que eu falei, eu nunca deixei de treinar. Depois que eu conheci o jiu-jitsu, nunca mais parei de treinar, mas eu confesso que é bem desgastante, sabe? Ultimamente a idade vai chegando, você já vai ficando com umas dorzinhas aqui, outra ali, mas a gente ama, né, isso daí, e realmente só fica lá no jiu-jitsu quem realmente gosta, porque você fica, aí um dia tá com uma dor aqui, outro dia tá com uma dor ali, o cara desiste, não volta mais. Os caras que estão lá, o pessoal que está lá até hoje, que ficaram, são os que amam o esporte. E é isso que eu sinto. Eu, ao contrário do Eber, não sou competidor, não participo de campeonato, participei mais na faixa branca, azul, até na faixa roxa, mas já faz muito tempo que eu não vou nos campeonatos. Mas eu nunca perdi a vontade de aprender jiu-jitsu. Então eu quero estar lá o dia que ele fala, vamos lá, tem que pegar, eu vou dar o meu melhor para ele se sair bem no campeonato, para o meu aluno se sair bem no campeonato, para a equipe como um todo se sair melhor no campeonato. Então, isso daí hoje em dia, mesmo cansado, você vai porque é uma válvula de escape também, né? Precisa de estresse e tal, né? E o bicho é bom de porrada, viu? É bom de porrada. O Jorge, eu falo que eu brinco com ele, que foi o cara que mais me surpreendeu. Caramba. Porque eu achava, por ele ser na linha de frente na pandemia, que ele ia tentar se cuidar. Não que ele não tenha se cuidado na pandemia, mas que ele não ia treinar. E foi o único que foi treinar. Caramba. Dali, eu falei, o Jorge não vai treinar. Aí um dia vai treinar, vou mandar mensagem. E mandava mensagem pra ele, acordava cedo. Meu primeiro bom dia era pra ele. Bom dia, Jorge, 6 horas da manhã, vamos treinar hoje. Legal. E ele chegava à noite lá e tava lá na garagem. Só que fala pra caramba, hein? Tem história, esse pô tem história, hein? Mas é bom, é bem interessante porque assim, o papo que nós estávamos tendo, e é importante de vocês comentarem também, claro, hein, os adultos, né? Eles participando dos campeonatos, treinando forte aí, se qualificando. Mas assim, e as crianças, como que funcionam hoje? Porque a gente sabe que vocês têm bastante crianças lá, bastante, né, meninos lá treinando, e como que isso funciona? Eles também disputam o campeonato? Explica para nós aí. Tá. Existem os campeonatos, né, para as crianças, e a gente acaba levando todo mundo. Inclusive vira uma festa que vão os pais junto, tem atleta que leva os avós e vira aquela festa, porque existem as aulas específicas para as crianças, né? Tem os dias certos das crianças e as competições para as crianças também. Cada vez mais tá indo mais crianças em campeonatos, né? Participando. Né? Me conta uma coisa. Vamos supor, vocês vão para a competição com criança. Vocês têm que cuidar das crianças ou dos pais da criança? Às vezes tem que cuidar dos pais. O pai não morrer do coração, né? Porque eu falo assim, eu comento isso porque às vezes na luta lá e os pais ficam mais nervosos do que os próprios filhos, né? E ali eles começa aquele... Isso também é legal, isso motiva, assim, a família tá junto desses atletas, né? Desses alunos, né? Acho que isso é importante também. Mas em relação aí ao garagem, o que mais que a gente poderia falar? Ou de repente, vamos supor assim, se vocês tivessem que dar um conselho para quem vai começar, né, quer começar a treinar esse esporte, né, o jiu-jitsu, é isso? Falei certo? Ô Gui, é jiu-jitsu, ele fica muito bravo comigo quando eu falo isso. E eu vejo a importância desse trabalho que vocês desenvolvem aqui no município de Rancharia, questão das crianças, né? Acho que as crianças, eles é importante porque fazer um esporte que as regras têm que ser obedecidas, né? E eu gostaria que vocês falassem da questão das crianças, participação, também falando das crianças em campeonatos e também
gostaria que vocês deixassem aí também a questão do feminino, né, do sexo feminino, que participa também aí dessa modalidade. Tá, as crianças, a gente tem as crianças de iniciação a partir dos 5 anos de idade. Já tem criança que está comigo desde a época do judô, que tem o caso do Sim. Murilo, tem o Pedro, o irmão dele. O Murilo começou com 4, 5 anos no judô e deu continuidade. Então tem criança a partir dos 5 anos e lota o tatame de criança. É um negócio bem bacana se trabalhar com criança. É outra coisa também que eu achava que eu não ia conseguir. Quando eu fui convidado para dar aula de judô. É uma energia muito boa que eles passam, sabe? Você tem que ter a paciência de entender que um pequenininho é diferente do outro, que um vai fazer mais rápido, um vai fazer mais lento, um vai ser mais forte, um vai ser mais fraco, um vai chorar, o outro não vai. E de que você não pode espantar a criança, não pode gritar, brigar com a criança. Ah, faz isso! Deixa o chinelo aí! Vira pra parede! Tá de castigo! Não, sabe? Que nem tinha no judô antigo. Isso não é legal. A disciplina, você pode moldar a criança sendo amigo da criança. Sim. Que é o método que eu uso, sabe? Eu quero ser amigo da criança. Porque eu já vi pai querendo bater no professor porque o professor brigou com o filho. Claro, eu achei errado também. Se você colocou seu filho lá, ele tem que obedecer às regras do esporte que ele se propôs a fazer, entendeu? Mas eu prefiro tratar com mais, sabe? Mais amor. Mais amor, mais atenção, mais... Trazer ele para ele gostar do esporte primeiro, para depois arrancar o calo dele, apertar o calo dele. Hoje tem bastante criança lá treinando. Bastante criança. Ô Jorge, como que é assim na questão do sexo feminino? As meninas, como que funciona? Nós desde o começo sempre tivemos atletas femininas, mas sempre foi muito menos do que homens. É um tabu ou não? Como que eu acho que sim, eu acredito que como era na época que eu comecei até para homem, eu acredito que para mulher era pior ainda esse tabu, né, de lutar, eu tinha até uma brincadeira assim, eu chegava, você vai lá ficar se agarrando com homem, não sei o que, homem com homem, mulher com mulher, é um preconceito, sim. Que não tem nada a ver. Então assim, nós sempre tivemos mulheres treinando, nunca deixamos de ter, mas em pequena quantidade. Inclusive gostaria até de fazer um convite para as mulheres, venham treinar, o esporte também é para as mulheres. Vocês vão, além de ser bom para o físico, para o psicológico, para a autoestima, vocês vão aprender uma defesa pessoal, que eu acho muito importante. O jiu-jitsu tem as aulas de hoje, exatamente. Né? Não só para as mulheres, para os homens, mas tem a parte de defesa pessoal, da pessoa saber se defender em determinadas situações. E eu acredito que as mulheres tá faltando para a gente ter mais mulheres, para elas se sentirem à vontade de treinar entre elas. Sabe o que eu acho importante, Jorge? Assim, as mulheres que têm curiosidade sobre o esporte, seria interessante que elas fossem lá, né? Sim. E fizessem lá uma aula experimental lá. Acho que isso que é importante também, né? Sim, estão convidadíssimas para ir lá, vão ser muito bem recebidas. E inclusive tem a Isa até que falou agora há pouco, uma das meninas que treina junto com a gente lá já faz tempo, faixa azul, faz muito tempo. E quanto mais mulher tiver lá, melhor, né? A gente quer levar elas para os campeonatos também, né? A Isa já vai para as competições. O Daniel Grillo tá mandando um abraço para você. Ô Daniel, grande amigo meu, hein? Gente finíssima. O Sérgio Buganza tá dizendo aqui que fazia muita bagunça, muita zoeira. Vocês vão conhecer, né? Sim. Rapaz do céu. Hoje não, mas lá ele é quietinho. O Sérgio fala assim, hoje eu tô viciado. Não, mas lá, viciado no esporte, claro. Lá todo mundo fica quietinho. Lá, todo mundo, né? Lá, tudo bonzinho, né? Tudo bonzinho. Eita, monstro ou não, moleque monstro ou não. Assim, e na questão do hoje, a gente estava até falando assim, na questão de tivesse dar um conselho mesmo para quem quer praticar, né? Que conselho que vocês dariam para essas pessoas que queiram iniciar
a treinar com vocês? Eu daria que jiu-jitsu como ferramenta na construção do caráter da pessoa, como estilo de vida, sabe? Você se torna mais, como eu posso dizer? Você se torna mais a cuidar de você mesmo, sabe? Você não vai fazer tantos exageros porque você sabe que na segunda-feira você tem treino. Você não vai dormir muito tarde porque você sabe que no outro dia tem treino. E você vai cuidar da sua saúde, você vai mexer com o seu corpo inteiro, né? E como eu falei, é um estilo de vida, é maravilhoso estar dentro do esporte. Muito bem, para você. Meu conselho é não deixar para amanhã, vai hoje, né? Vai hoje, porque assim, eu encontro muita gente que tem vontade de treinar, fala, tem curiosidade, pergunta, mas como que é lá e tal. Um dia eu vou, amanhã eu vou, mas nunca vai. E se eu não tivesse dado aquele passo lá atrás, falar, não, eu vou, mesmo com todo o preconceito, as coisas que tem, a minha vida não teria mudado. O jiu-jitsu traz disciplina, caráter e uma coisa que eu acredito muito que é confiança. Você passa a se tornar uma pessoa mais autoconfiante. O jiu-jitsu, ele traz, você fica, eu até brinco com os alunos e tal, você fica confortável no desconfortável. Então você aprende na sua vida que nem tudo que é ruim vai durar para sempre, nem tudo que é bom demais vai durar para sempre. Você está sofrendo a pressão ali, sabendo suportar aquilo de maneira assim suave. Entendi. Então vai melhorar sua vida na parte física e na parte mental, como você vai lidar dentro da sua casa, como você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, né? O esporte realmente ele faz milagres, né? Muda completamente, né? A gente já teve muita gente assim que era muito explosiva, muito brava, lá aprendeu a se controlar as emoções. Tem gente que era triste, que não conversava, que era tímido, ganhou confiança para poder se expressar, para poder falar, para poder buscar o lugar dele. Às vezes ele não vai ser um atleta igual o Eber, né? Sim, sim. Aliás, na maioria das vezes não vai ser, tá? Nem todo mundo entra lá para disputar campeonato. É óbvio que tem essa... Claro, existe essa postura. Pode acontecer. Pode acontecer. Exatamente. Mas... Se ele quiser, ele vai ter todo esse respaldo. Ele vai ter o respaldo dos professores, do atleta que vai lá todos os campeonatos, tá? Mas o objetivo é além desse, tem algo até mais. Exatamente. Por isso que me contagiou de um jeito que não... eu até brinco, estava falando com ele, com o Thiago, com o Esquilo, que eu não entendia, né, esse estilo de vida do jiu-jitsu, porque no judô, se você não chegasse no judô, não corresse, não fizesse a parte física e não lutasse, se você tivesse machucado, você ia fazer o que lá, né? Tivesse algum desconforto, você não... vai embora, você não tem o que fazer aqui. Sim. E o jiu-jitsu não. Porque eu vejo assim que os treinamentos, os campeonatos, ele faz com que a pessoa saia da zona de conforto. Porque assim, se ela não sair da zona do conforto, ela está ferrada nos treinamentos. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Porque aí a pessoa tem que se... Na verdade, a pessoa tem que se preparar para treinar. Você sai da zona de conforto todos os dias. Eu saio todos os dias, porque eu vejo o menininho lá que começou a treinar lá antes começar a dar pressão em cima de mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa diferente para adaptar o meu jogo para o que ele está fazendo. E isso é a vida. Todo dia você tem um problema diferente. Não tem, por mais experiente que você seja, você tem um problema diferente, você tem na sua vida pessoal, no seu trabalho, e você tem que saber lidar com isso. A gente tem que estar toda hora assim, sabendo contornar as adversidades. Eu vou fazer uma reclamação para vocês, cara. Vocês sabem que eu ando me ferrando, me lascando aí por causa de vocês. Tem dois menininhos que vai lá, né? O Guilherme e o Gabriel.
Cara, e de vez em quando eu levo cada cacetada daqueles moleques. É um tal de dar golpe daqui, dar golpe dali. Eu vou lutar e já vem com a mãozinha esticadinha pra dar uma cacetada. O vovô que teve aqui, né, cara? O vovô que sofre. O Gui, o Guilherme. Gabriel tá começando a ficar à vontade também lá, mas o Guilherme já treina já faz um tempinho, né? E é assim que começa, viu? Em casa, brincando com a família. Né? Empurra. Vixe, aí o Sérgio tá falando assim, Valtinho, tem treino amanhã, você vai arrumar pra mim, meu amigo? Entendi agora. Tá arrumado. E o Sérgio mandou assim, falou, esses caras não é de nada, tá mandando uns negócios aqui, né? É isso, Sérgio, é isso mesmo? Ele já tá tomando uma cervejinha assistindo a live. Conserta a minha situação aí que vai pegar pesado. Mas é um menino gente boa. Não tem um lá, igual o professor Jorge falou, que a pessoa ruim vai sair de lá, não tem jeito. Porque o esporte, eu não digo só arte marcial, sabe? Mas eu encontro bastante isso nas artes marciais, que tem um caminho reto, assim, que você não pode desviar, sabe? Você não pode fazer fofoca, você não pode falar do outro, né? Você não... E lá o cara vai sair de lá, porque ele vai saber que a gente tá pegando ele de porrada pra ele sair de lá. O cara ruim vai saber disso. Ele não vai mais lá. Ele vai tomar uma decisão, né? Ele vai tomar uma decisão. O que eu acho que é bastante que eu gostaria que vocês focassem também agora, vocês falassem um pouco mais, já pra gente ir finalizando, a questão que realmente é o jiu-jitsu. Para que realmente a gente possa... as pessoas que estão assistindo ou as pessoas que vão assistir, que elas possam não ter dúvidas como você começou lá atrás, Jorge, assim, de que é pega, é porrada daqui, todo mundo quer machucar. Eu gostaria que vocês deixassem bem claro isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que esse bate-papo nosso aqui ele vai rodar aí o Brasil e até alguns lugares aí do mundo. E eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro, para que depois as pessoas possam mudar aquilo que nós estamos conversando aqui. Sim. Eu acho que, graças a Deus, hoje em dia já mudou, mesmo existindo ainda em algumas pessoas um certo preconceito, mas já mudou muito. Assim, a gente deve, a quem começou lá atrás, buscar melhorar um pouco a imagem do esporte, né? Porque é um esporte como qualquer outro, e que só traz benefícios para a nossa vida. Então, assim, e ele é muito eclético, viu, gente? Pode começar velho, pode começar gordinho, pode começar magro, pode começar criança. O jiu-jitsu, ele se adapta a qualquer pessoa. Fascinante. Às vezes você vai chegar lá e você é gordinho, um golpe você não faz ele muito bem daquela maneira, mas você vai fazer de outra maneira que você mesmo vai se adaptar, ou você vai usar um outro tipo de golpe para poder chegar no objetivo que você quer. Então, do gordinho consegue lutar, o alto, o magro, é para todo mundo. Eu vejo alguns vídeos, às vezes, de professores na internet, o cara começou jiu-jitsu com 70 anos e tem a mesma experiência que eu. Falo, por que eu não comecei antes? Sim. Só trouxe benefício para minha vida. Então, só tenho a agradecer a arte marcial e gostaria que as pessoas conhecessem de perto. Não só da gente estar falando. Vai lá no tatame, faz uma aula experimental, pergunta, não tenha vergonha. Lá a gente é uma família realmente, igual foi falado anteriormente. Legal. E você, Eberson? Então, eu não posso deixar de falar do jiu-jitsu sem voltar e falar do judô, né? Que é o primo, sim. Primo ali que corre junto. Eu acho que a partir do momento que a criança, ou seja, o esporte que for, ela tá fazendo atividade física, vai tirar ela fora de tudo que coisa que é errado, né? Não tenha dúvida disso. Que a gente já teve atleta lá, já teve de ser, sabe, o que você fala, se esse cara não tivesse aqui, esse cara tava, sabe, sei lá, no crime, ou fazendo alguma coisa de bem errado mesmo. Sim. E o esporte, ele molda a pessoa, sabe, molda o caráter da criança. A criança vai ficar, como o professor falou, mais confiante. A
pessoa vai ficar, sabe, saber que tem um caminho só, que se ela desviar, ela vai se ferrar, ela não vai ficar ali, né? Isso é importante, assim, realmente a gente deixar isso, né, para as pessoas, para elas terem uma noção do que realmente é. E eu deixo bem claro aqui para vocês estão nos acompanhando aí, para vocês realmente conhecerem, né, o esporte, o jiu-jitsu, para que você não fique com dúvidas, para que você, se você pensa em cuidar do corpo, da mente, né, como mesmo o Jorge disse, não existe idade em criança, adulto, pessoas já de mais idade, passe a conhecer. Às vezes as pessoas fazem comentário, às vezes as pessoas fazem comentário que às vezes não vai que querem te tirar de um caminho que realmente você vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história através de um treinamento, e isso faz muito bem pra gente. Eu sempre digo que o esporte, ele muda realmente, igual vocês estão falando, completamente a vida das pessoas. Só que é preciso você conhecer e praticar o esporte. Não adianta eu gostar do esporte tal e eu não praticar o esporte tal. Então nós temos que praticar, a gente tem que valorizar, assim como hoje a equipe garagem de rancharia, que na verdade eu vejo que a equipe garagem ela vem crescendo a nível nacional, a nível mundial, vários países já sabem dessa equipe que existe hoje aqui em rancharia. Isso é mérito do Heber, do Júlio, de todos vocês que participam dessa equipe, que vocês que vai no treinamento, que está ali no dia a dia. Tudo isso, Jorge, é importante para que realmente as pessoas possam crescer, conhecer e valorizar. É assim que eu enxergo. E eu tenho certeza que nós temos que formar pessoas que realmente vai fazer, ou vai pelo menos tentar fazer aquilo que vocês vêm fazendo no esporte hoje. Então eu sempre digo assim, eu gosto de valorizo demais o trabalho de vocês, a postura de vocês, de começar um trabalho que as pessoas não acreditavam, mas que vocês acreditavam. Acho que isso que é bonito. E realmente, quando a gente acredita em algo, a gente fala com um brilho nos olhos, igual vocês estão falando, que vocês falam na verdade, diferente. Eu sou um sonhador incansável. Entendeu? Eu tenho sonhos com os meus atletas, eu ainda tenho, apesar da idade, sonhos comigo. Eu vivo sonhando, mas eu luto para correr atrás desse sonho dentro do esporte. Onde vocês querem chegar dezembro de 2023? Quais os títulos que vocês almejam aí? Eita, o menino agora tá eu combinei. Todos possíveis. Mas eu quero ser campeão. Eu tenho esse negócio comigo, que eu comecei a falar no começo do ano. Tirei tudo que me afastava, que poderia atrapalhar minha performance no esporte, e eu quero uma outra medalha no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Isso aí, cara. Você vai conseguir. Se Deus vai quiser. Conseguir. Tô treinando. Joga e vai chegar. Avisar o Igor, tô chegando, viu? Viu lá, IP? Prepara o menino aí, hein? O Jorge também disputa, Jorge? Não, como que eu já faz muito tempo que eu não vou em competições, mas para mim a minha alegria é ver os alunos, os professores que vão, o Weber disputa, o Zóio vai em campeonato. Tem muita gente já que mesmo mais velho continua lutando. Sim. Porque tem as categorias por idade também, tá? Às vezes a pessoa pergunta, mas eu vou entrar lá e vou lutar com um cara de 18 anos. Não, tem Master 1, Master 2, Master 3. Dá pra você lutar. Se você gostar de campeonato, você vai lutar com alguém da sua categoria, inclusive da sua idade. E incomodar a molecada também. Você pode entrar no adulto se você quiser, né? Mas a minha satisfação é ver o pessoal se dando bem e ajudar um pouquinho com o que eu posso. E daquilo ali, na verdade, é a minha válvula de escape. Eu fico muito feliz de ver as pessoas se dando bem em campeonatos e lá mesmo a evolução das pessoas. E eu chegar em casa e falar, puta, mesmo com todas as dificuldades, hoje em dia a garagem tá tomando um rumo certo, tá subindo a ladeira, né? Mais de 60 pódios a gente teve o ano passado. Nossa, muito, né?
O Junão foi campeão. O Junão, ele é bom. O Junão é bom. Ele tem que treinar. Puxa a orelha dele, Junão. Tem que treinar. Vou dedar aqui. Eu não sei o que aconteceu, porque o Junão ele tava fininho. Fininho. Só que depois que ele conheceu o Christian, cara, eu não sei o que aconteceu. Agora os caras vão pegar eu de jeito, eu tô lascado. Ó, tiraram o Sensei dessa, hein? Porque os dois se reúnem lá no final de semana lá e. Não sabe o que acontece. Não estão me chamando. Eu sei que na segunda-feira tá tudo mais inchado, então, né? Oh, meu Deus do céu. Mas são casca grossa. Não, o Christian são bons de porrada. Gente boa. O Christian já treina com a gente há muitos anos. Legal. Ô, gente, nós estamos quase perto das 10 horas, já parece que nem, né? Eu gostaria que vocês fossem fazendo as considerações finais de vocês. Né? Fiquem à vontade aí, pode usar. Quiser, agradeça todas as pessoas que colaboram, que contribuem, a Prefeitura Municipal. Acho que a gente tem que ser grato àquelas pessoas que colaboram com a gente. Eu vou agradecer a Prefeitura Municipal, em nome do Marquinhos, do Fernandinho, do professor Alisson, que são pessoas que ajudam a gente no dia a dia, que apesar das dificuldades não deixaram o jiu-jitsu acabar em rancharia, viram que ali tinha capacidade do pessoal evoluir, né? E agradecer tem uns pais, um grupo de pais que daqui a pouco tá se consolidando a diretoria do Garagem. Eles vão fazer uma diretoria, vão fazer uma associação para futuramente conseguir alguma coisa para as crianças, para crescer mesmo. Sim. E esses pais são incansáveis, são pais que vão lá e que ajudam, que correm. O Fernandinho, que é o secretário lá que faz, o Fernandinho é tudo lá na equipe, faz tudo, né? Professor Renato, o professor bastante gente Márcio, sabe? É todo mundo mesmo. Danilão. O Danilo, poxa. De falar do Danilo. O Marcelo Rodrigues está falando que a semana que vem está nativa. Não sei se a gente falou dele. Falou. A gente não pode deixar de esquecer o Danilo, que ele é um dos culpados por eu ter mudado de esporte. Legal, gente. Eu gostaria de agradecer, na verdade, a presença para a gente poder, né, divulgar um pouco mais do esporte. Gostaria de fazer o apelo para as pessoas que têm vontade de treinar, vão ser muito bem tratadas, não vão sair de lá machucado, pode ficar sossegado. O esporte está lá para trazer o bem. E eu gostaria de agradecer aos meus professores, na verdade, que foram grandes amigos, desde o Zé Rodolfo, o Adalto, Robertinho Potência, que foi o professor há muitos anos, o professor Eber, C.C. Eber, que além de a gente ser colega junto lá, ele me ensinava toda hora. Então, assim, eu tive muita pessoa boa que passou na minha vida. E além de todo mundo que ajuda, por exemplo, na hora que alguém vai competir, é como uma família, mas não dá para pagar a inscrição, sempre tem um que ajuda, outro ajuda. É fantástico isso lá. Então a gente tem assim, um grupo de pessoas que olham para o esporte assim, com um carinho especial. Então todo mundo está de parabéns, eu fico muito feliz de ter... só o começo. Espero que venha muita coisa boa pela frente. Acredito que vai. Um ano só de garagem, né? Um ano e meio. Um ano e meio de garagem. Tem muita coisa. Vai acontecer, pode ter certeza. E agradecer ao C.C. Eber também por, assim, ele sempre foi. Teve horas que a gente desanimou, principalmente de época de pandemia e tal. O que vai ser? Vai separar, não tem mais lugar para treinar. Como que a gente vai fazer? Então ele nunca desistiu. Ele realmente é um cara que ele é perseverante no que ele se propõe a fazer. Então, e a Kings e todo o pessoal que recebeu a gente de braço aberto. Né? Verdade, o pessoal da Kings, o Beto Pernalonga, o Zóio, o Zóio, o Marcão, o Gessner, o pessoal, muito gente boa. Muito obrigado. Tá certo. Ô Sérgio, eu vou limpar a sua vez aqui, tá bom? Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, Valtinho, não fala isso pra esse menino, não. Na verdade, ele não falou nada, ele não falou nada não, viu? Verdade, tá certo, é verdade, viu? Ele inventou vocês aqui.
Gente, olha, a gente quer também, nós da TV Oeste Tá On, nós queremos agradecer vocês, a participação de vocês aqui conosco. Pode ter certeza aí que onde vocês estiverem, o campeonato que vocês forem disputar, nós vamos estar voltando aí mais daqui uns dias com o nosso programa de esporte. A gente vai abrir espaço para vocês, para vir, para falar do campeonato, trazer as medalhas, mostrar a medalha, mostrar os atletas que conseguiram aí almejar, né? Não precisa nem ser campeão, mas pelo menos participar. E eu acho que isso a gente tem que incentivar, porque o nosso papel aqui, dentro de Rancharia e também dentro do Oeste Paulista, realmente é mostrar os atletas, mostrar o esporte, mostrar as coisas boas que acontecem no dia a dia. E mais uma vez quero dizer gratidão a cada um de vocês, Jorge, Weber. Prazer é todo nosso estar aqui. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, que a gente gosta de fazer na nossa vida. Muito bem. Muito obrigado. Então assim, a gente só deve gratidão a vocês. A cidade de Rancharia tem que ser muito grata ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui com a equipe Garage, tá? Que Deus continue abençoando, fortalecendo, que a prefeitura continue aí apoiando, ajudando. Aqui a gente ressalta o papel do Fernandinho, que não está trabalhando somente no futebol, mas está trabalhando em todas as áreas do esporte, isso é importante. O prefeito Marcos da Boticove também tem colaborado, ajudado. Acho que a gente tem que ser assim, porque o esporte, ele envolve uma comunidade, ele envolve uma população, e a população de Rancharia está muito agradecida pelo que vocês vêm desenvolvendo, e eu tenho certeza que outros novos atletas vão começar a participar mais, outras do sexo feminino, outras mulheres, outras atletas vão começar também a disputar, a treinar juntamente com vocês. Vocês vão ter que se virar nos 30 para dar treino para todo mundo, porque esse negócio vai ser pequeno, porque a partir de agora a gente vai começar mesmo a falar. Acho que todas as vezes que tiver alguma coisa, vamos trazer aqui para a TV Oeste, vamos falar, vamos incentivar as pessoas que querem começar um projeto lindo e maravilhoso como esse. Eu vejo que na cidade de Rancharia tem vários projetos com a terceira idade. De repente, a inclusão do jiu-jitsu para a terceira idade seria fantástico. É algo que realmente pode mudar ainda mais a vida dessas pessoas que estão participando. Tem várias entidades, é uma dica aí, cai a ficha aí, tem várias entidades aqui na nossa cidade que estão trabalhando com os idosos. Eu acho que vocês deveriam começar a pensar aí no jiu-jitsu. Temos grandes professores, grandes mestres que realmente têm condições de trabalhar com essa população idosa. Ok? Gente, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Yes! Agora é minha vez. Vou socar esses caras aqui. Ô, coitado! Valeu, gente! Valeu, obrigado. Valeu.